projeto Letras de Luz apresenta oficinas, treinamentos e seminários. Realização Equipe Letras de Luz. Ai, meu Deus, eu não sei mais o que fazer. A Paulinha faz muita bagunça. Ai, e ela é muito malcriada. Ela rabisca a mesa, ela bate na porta. Eu brigo com ela o dia todo. Essa menina me deixa muito triste. Ela chora, ela faz careta. Meu Deus do céu, não sei mais o que fazer. Oi, querida, o que foi? É a Paulinha. A Paulinha de novo fez muita bagunça. De novo? Mas ela não obedeceu? Não, e ela fica rindo. Quando eu brigo com ela, ela fica rindo. Você já colocou ela de castigo? Já, ela ri toda hora, não sei mais o que fazer. Eu vou falar com ela. A Paulinha corria a casa toda, batia na porta com força, no quarto da irmã. Abre a porta! E saía correndo, e a irmã ficava com raiva. Depois ela rabiscava as cadeiras, rabiscava a mesa e rasgava as flores e dizia que era o irmão. Eu vou estragar tudo. Eu vou esconder o controle da televisão, ninguém vai ver. Porque é meu, é só meu. E a Paulinha fazia muita coisa feia. A mãe dela chegava e falava: Paulinha, você vai ficar de castigo. Já falei pra você não ficar batendo na porta, não rabiscar, não esconder o controle da televisão. Muito feio. E tira esse sorriso. Já é de castigo. E botava a menina deitada de castigo. Vai ficar deitada aí até você pensar. E passava um tempo, a menina levantava. Mamãe, desculpa. Eu vou ser boazinha. E os pais ficavam conversando com ela. Não faça mais isso, minha filha. Seja bonzinha, boazinha. Não bata nos seus amigos, não grite. Não fica chorando. E não fica rindo, não fica rabiscando as coisas. Tá bom, eu vou ser boazinha. E a Paulinha de novo corria pela casa, batia na porta, chutava, escondia o controle, rabiscava a cadeira, arrancava as flores e ficava rindo e pulando. E depois ela chorava, gritava. E a mãe não sabia o que fazer. Ai, meu Deus, essa menina, ela tá muito esquisita. Parece até que tem alguém com ela. Eu não sei mais o que fazer. Eu também não. Vamos fazer uma prece. Eu não sei mais o que fazer. Eles fizeram a prece. Chegou lá 2 espíritos para ajudar. A Ivone e o Charles. Eles olharam a casa para ver o que tinha de errado. E na sala eles encontraram uns espíritos feios que pareciam palhaços, e eles pulavam e gritavam e faziam muito barulho. Meu bumbum! Ai, meu bumbum! Vou pisar, vou chutar você, vou chutar! Eles viram que esses espíritos era que falavam para a menina fazer as coisas. Vai, arranca o cabelo do seu amigo. Isso, chuta a porta. Isso, é engraçado. Isso, grita. A Ivone quase que riu do nariz do espírito. Na hora que ela ia rir, o Charles falou: Não pode rir. Se você rir, você vai perder toda a sua luz e vai dar força para eles fazerem mais palhaçada, mais coisas feias. Não vou rir não. E eles ficaram olhando sem saber o que fazer para ajudar. E para lá e para cá, aqueles espíritos ficavam pulando com a menina. E a menina cada vez mais agitada e não sabia o que fazer. Então, os espíritos falaram com os pais.
em pensamento, disseram para eles: papai falou, vamos orar pelos espíritos que ficam aqui atrapalhando a nossa filha. Então eles oraram: Deus, me ajuda a ser boazinha, abençoa os espíritos que ficam aqui me assustando, me fazendo fazer essas coisas feias. A mamãe também orava: Deus, abençoa minha filha e também aqueles espíritos, que eles possam ficar melhor, mais bonitos, mais com coração bom. E o papai também orou: que Deus possa abençoar todos os espíritos que estão assim, fazendo bagunça, que eles possam pensar nas coisas erradas e aprenderem a ser bons. Então todo dia eles oravam, e durante a prece, os espíritos bons recolhiam os fluidos daquela prece e levava para ajudar aqueles espíritos. E não mais os espíritos ficaram por ali. Eles foram embora para serem ajudados em um hospital lá no mundo espiritual. Eles estão fazendo a prece, vamos para outro lugar para a gente receber ajuda. E eles então não mais ficaram naquela casa. E a menina passou a ficar mais calma, sem rabiscar a parede, sem bater no irmão, sem socar a porta, sem esconder o controle. Mas ela não podia parar de fazer a prece. E todo dia ela orava: Deus, me ajuda a ser boa e abençoa todos aqueles espíritos que vieram aqui. Assim seja. Mudou a ambiência da casa. E isso faz toda a diferença. Bom, vamos continuando. Antes da gente ir para o tema, nós gostaríamos de fazer umas reflexões com vocês. Primeiro, vamos pensar, né, será que a criança é um ser especial? O que vocês acham? Alguém poderia me responder? Não entendi sua pergunta. Não entendeu? Você acha, Kátia, que a criança é um ser especial? Bom, a criança é uma dádiva de Deus, é um presente que a gente recebe, né? Mas é um espírito como nós, só que com uma oportunidade de reencarnar como um serzinho delicado. Muito bom, muito bom. Você já adiantou. Você já respondeu essa. Pode passar o próximo, Arthur. Né? E o próximo, onde a gente ia conversar um pouquinho, né? O espírito que anima esse corpo de criança é um ser especial, né? Então, embasado na resposta da Kátia, né? E também na questão 385 do Livro dos Espíritos, a gente vê que não, né? Aquele corpinho lindo, a gente, né? É esse ser que a gente, né, recebe com tanto carinho, mas o espírito que o anima é um espírito cheio de vícios, com dívidas de longas datas, né? E está encarnado num planeta de provas e expiações, né? Então, e nesse período, né, por que será que Deus, na sua infinita bondade, né, nos veste com essa inocência, com esse encanto, né? Tudo tem a sabedoria divina, a pedagogia divina em cima disso, que é para que quem acolhe essa criança, esse ser, né, reencarnante, que Deus mandou para a nova experiência, que ele possa ser realmente envolvido em muito amor, em muito carinho, né? Aquela plantinha que quando está saindo o brotinho, a gente vai lá, coloca os pauzinhos para ninguém pisar, para nada estragar, né? Pode passar o próximo. E teria a criança um amparo a mais? Vocês acham que quando nós somos criança, nós temos um amparo a mais? Quem gostaria de contribuir com essa pergunta? A literatura espírita diz que até os 7 anos de idade, os mentores espirituais estão muito próximos, né? E sabemos também que quando eles são mais novinhos ainda... Muito obrigada pela sua contribuição, né? Mas nós também fomos buscar alguma coisa na Revista Espírita, tá? De 1860,
e nós encontramos uma linda mensagem de um espírito com o nome de Micael, e ele se intitula, né, o espírito protetor das crianças. Né, uma mensagem muito linda, não dá tempo para a gente ler agora, né, mas a gente já deixa como indicação, e lá ele fala da alegria que ele tem nessa tarefa, né, no amor que ele tem nessa tarefa. Então a criança, né, nós fomos muito amparados na nossa infância, né, para que essa nova oportunidade fosse regada com todo o amor, com todo o carinho. Né? Mas, apesar disso, né, nós somos seres devedores, e é o que a gente vai ver com a Irani agora. Pode passar, Arthur. Bom dia, amigos. O meu tópico é o seguinte: como ocorre essa obsessão infantil? Né? Eu tirei do livro Pensamento e Vida, do Emmanuel, um trechinho, uma linhazinha, que diz assim, ó: todo berço de agora retrata o ontem que passou. Muitas perguntas vêm na cabeça da gente quando se fala de obsessão infantil, né? E durante muito tempo, no próprio meio espírita, não se tinha ideia que a criança poderia sofrer um processo obsessivo. Mas a gente sabe que isso não é verdade, né? Como disse a Crise, como a Mônica enfatizou, a Kátia enfatizou, aliás, as crianças realmente têm uma proteção a mais. Ele tem lá os anjos da guarda, eles têm os seus protetores, né? Arthur, pode passar o próximo slide? E aqui a gente está representando a influência tanto material como espiritual que a criança sofre. Isso é uma coisa constante, tá? Não só ela, mas como nós também, nós somos, vamos dizer assim, captadores dessa energia aí, dessa coisas boas e coisas ruins, né? Porque nem tudo que está na internet é bom, mas também tem muita coisa que também não é legal, né? E muitos problemas que a gente verifica na infância são identificados como problemas obsessivos. São espíritos perseguidores, são aqueles espíritos que vêm cobrar dívidas de vidas passadas. Próximo, Arthur. Aí, o que acontece? A criança vai sentir o quê? Medo, né? Ela vai sentir medo. E é nesse medo que a criança sente dessa influência, ela se sente perdida, ela fica sozinha, ela não tem como ela vai passar por tudo isso, de que maneira, para quem ela vai recorrer, ela sente esse medo, ela se retrai, ela se fecha. É nessa que entra a ajuda dos pais, a ajuda dos professores, e a nossa ajuda, principalmente como evangelizadores, como trabalhadores da seara de Jesus, seremos de uma suma importância na orientação dessas crianças, de trabalhar a transformação moral dessas crianças. Aí eu lembrei muito agora da fala da dona Mildes, que se a gente se unir, como nós estamos fazendo agora, nós vamos nos tornar um grande feixe de proteção, não, um grande feixe de união em torno dessas crianças, para que elas não sintam esse medo. Próximo, Arthur. E alguns fatores possibilitam não só o assédio, mas também a sintonia com esses espíritos. Isso acontece porque esses espíritos recém-encarnados sofrem essa influência. Eu não sei quem foi que falou aí, respondeu para a Cris, eu não consegui visualizar, que a criança até um certo período, até os 7 anos, ela tem uma ligação muito grande com o plano espiritual. E realmente isso acontece mesmo. Essas influências desses espíritos, essas cobranças, desequilíbrios familiares, perdas de entes queridos, bullying nas escolas, levam sim as crianças a um processo obsessivo muito grande. Aí vem esse medo, aí vem todo esse medo que ela tem, como está aí no nosso slide, esse medo noturno, a criança se esconde porque ela não sabe como resolver isso, né? Arthur, o próximo, querido, por favor.
Aí, com esse medo, vem a insegurança, vem a confusão. A criança não sabe como dividir isso com os pais, ou por medo de que sejam taxadas de malucas, ou pela não compreensão dos pais, né? Elas mesmas não conseguem entender o que está acontecendo. Por isso elas se calam, por isso elas se fecham. E é justamente nesse entremeio que elas se ligam a espíritos, vamos dizer assim, menos esclarecidos. Elas têm essa confusão, elas ficam meio perdidas, como eu falei, né? E existem espíritos que levam realmente as crianças a fazer coisas erradas, né? Como a gente viu no vídeo da menininha lá, chutando a porta, fazendo bagunça, rabiscando, e o pai conversa, a mãe conversa, e não adianta, e ela sofre essa influência, e ela realmente se perde nessa. E aí, Mônica, o que você acha de tudo isso? Eu estava pensando nesse vídeo mesmo, pena que a gente não ouviu o áudio. Porque, sabe quando a gente fala com a criança e entra no ouvido e sai pelo outro? Ou então tem aquela frase assim, santo de casa não faz milagre? Porque a criança está conectada está em outra faixa, né? Com os espíritos que ela traz ligações do passado, nem que seja da erradicidade. Aí, eu estou vendo esse bonequinho aqui, são dois, né? Não são iguais. Um está com o coração cheio de tomadas, o outro com um só, né? Eu fiquei pensando assim, coração é aquilo que a gente gosta, né? Então, cada imperfeição que nós gostamos vai ser onde vai haver um plug, uma tomada, onde a gente vai agasalhar, que vai ter esse intercâmbio de forças. Não só para a criança, né? Os adultos também. Então, naquele momento que a gente cai a sintonia, porque ficou triste, né? No caso da criança tirou a nota baixa, um amiguinho brigou, perdeu alguma coisa, cada imperfeição moral vai ser explorada. Então, eu acho que o trabalho da evangelização ele é um trabalho preventivo, porque ele tem que... o alvo é mudar essa imperfeição, porque se não fizer a transformação moral, olha quantas tomadas estão em aberto. E eu penso assim, a gente tem que ter muita misericórdia para quem está em obsessão, né? Todos somos vítimas também, né? Olha, porque olha quantas tomadas tem esse daqui, quantas tomadas tem o outro. É muito mais fácil para o outro levantar. Então, quem faz a transformação moral, quem é estimulado para isso, ficou com uma tomada só, duas. O outro, não é que ele... depois que eu vi esse desenho, eu fico assim, meu Deus, né? A gente às vezes julga muito as pessoas, mas olha quantos a gente colocou no coração, mas na verdade é na mente, né? O gosto, o prazer, a área do prazer, né? É no hipocampo, né? Então, do cérebro, isso tudo é na cabeça. E aí, o que a gente percebe é que vai havendo uma mudança de comportamento da criança e passa despercebido. Na verdade, ela já está tendo uma alteração na mente, né? Então, é importantíssima essa transformação moral para que ela consiga se levantar da obsessão. Sim, e aí nessa questão, nós sabemos que até os 7 anos a criança sofre a influência, mas tem uma proteção maior. E aqui uma criança, por exemplo, de 9 anos, 9, 10 anos, como fazer um atendimento, como conversar? Aí eu acredito que vai ter que entrar a família. Acredito eu que a família vai ter que entrar nesse contexto para que se possa buscar meios de tirar essa criança dessa influência, né? Todos nós sabemos que somos mergulhados no fluido cósmico universal e as ondas de magnéticas dele, do pensamento, está ligada ao obsessor. Então, como conversar com a família, com a criança vai entrar em que momento nesse contexto? Nívia, acho que você devia estar com a gente aqui nesse planejamento, nessa nossa equipe, hein? Já está 3 passos à frente que a gente vai falar. Com certeza. Então desculpe, vou aguardar. Não, ótimo, bom saber.
Agora com a Joana? Sou eu? Bem, então vamos para a nossa próxima reflexão. Por favor, Arthur. A obsessão infantil pode levar à depressão e ao pensamento suicida? Bem, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que desde pequenina a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. A estudá-los devem os pais aplicar-se. Todos os males se originam do egoísmo e do orgulho. Bem, agora é aquela parte que vocês colaboram. Vocês realmente acham que a obsessão infantil pode levar à depressão? Pode levar à depressão e ao pensamento suicida? Fiquem à vontade. Um de cada vez, por favor. Com certeza. Olá, bom dia a todos. Bom dia. Com certeza, gente. As pessoas muitas vezes acham que a criança é um ser super protegido, e ele é, graças a Deus é, mas ele é um espírito como qualquer um de nós, e está sujeito a essas influências. E as pessoas não entendem isso, acham... É necessário, sim, que se leve a criança à terapia, é necessário, sim, que se tome atitudes, né, para a questão do físico, porque o espírito estando sob influências, vai haver essa ideia repetida na cabeça da criança, e sim, nós infelizmente temos vários casos de suicídios, crianças com 9 anos se matando, que elas não suportam mais tanta tortura. Então, infelizmente, é isso mesmo. E o trabalho, eu estava ontem falando com nossas colegas, e nossos colegas, né, que temos rapazes também, que o trabalho da evangelização infantil, a gente fica assim meio desanimado às vezes, porque você não vê um resultado, né? Mas é igual a vacina, gente. Tem gente que pega 100%, depois se luta uma atitude mais forte, outros pegam 20%, 30%, 50%, mas vai ficar ali, sim, aquela vacina vai pegar um pouquinho que seja e vai transmitir. Então, é muito importante ter esse olhar, né, para todas as crianças, né? A gente, como trabalha com a infância há bastante tempo, a gente vê muitas crianças que quando chegam, elas estão muito, ativas, faladeiras, e elas incomodam muito as aulas, né? Então, a primeira coisa para fazer é conversar com os pais mesmo, e falar dessa necessidade deles procurarem ajuda, pedir para que eles vão até a entrevista, começar um tratamento, e no nosso centro espírita, que é o Centro de Fraternidade João Ramalho, a gente começou um trabalho de desobsessão nas crianças. Aquelas crianças que estavam com bastantes dificuldades, teve a reunião e elas passavam questionamos, foi questionado, mas eles ainda não têm, são espíritos antigos, mas ainda não têm esse preparo para estarem junto com outros, trabalhando a desobsessão, e chegou-se a ideia simples de que eles são espíritos. Simplesmente são espíritos, e aí eles começaram a passar junto com os outros que estavam em tratamento, e nós tivemos resultados bons, graças a Deus. Então, é realmente muito necessário o tratamento deles para que eles não cresçam nesse sofrimento, que é um sofrimento sério, tem que levar muito a sério isso, e acaba vindo a cometer o autocídio, e a gente precisa fazer alguma coisa, né, para ajudar essas pessoas. Muito bem. Posso fazer outra pergunta, pode ser? Eu só quero fazer uma colocação, que a Irenilva, ela tocou em pontos assim muito importantes, que a gente vai abordar mais adiante, mas muito bem colocado, Irenilva. Pode falar, sim.
Eu gostaria também, porque não só o suicídio, né, mas nós também encontramos crianças se automutilando, né, cortando o braço e tal, essas questões. E nesse momento de pandemia, pelo menos aqui na Bahia, onde as casas estão fechadas, o que é que as casas, os evangelizadores estão fazendo em prol dessas crianças? O que é que pode ser feito? Por exemplo, eu vou até adiantar aqui. Aqui na nossa casa, nós temos todos os trabalhos virtuais e nós temos o Evangelinho dia de sábado, onde a gente procura trazer as crianças junto com os evangelizadores para fazer gravar esse evangelinho que vai ao ar todo sábado. E aí, nessa questão da desobsessão, que a gente não pode fazer em casa, claro, né? Como trabalhar, e nós já temos esse, mas eu gostaria de aí vocês dessem outras dicas, outras interações para que possamos cuidar dessas crianças. Muito bem, Cássia, é isso mesmo. O Arthur vai adiante abordar também sobre como resolver, né, como a gente pode ajudar essas crianças, né? E aí mais adiante ele vai falar sobre isso. Bem, dando continuidade, obrigada pela colaboração. Arthur, você pode passar para o próximo slide? Bem, no livro Os Poderes da Mente, de Sueli Caldas Schubert, ela diz que a obsessão instala-se nos painéis mentais através dos delicados tecidos energéticos do perispírito, até alcançar as estruturas neurais, perturbando as sinapses. Sinapses é a região onde os neurônios, é uma região entre os neurônios, onde agem os neurotransmissores. E ato contínuo, o quimismo neuronial, a química neuronial, se desarmoniza face à produção desequilibrada de enzimas que irão sobrecarregar o sistema nervoso central, dando lugar aos distúrbios da razão e do sentimento. Esta explanação, ela ratifica o que a Irani elucidou ainda há pouco, né, a respeito da obsessão. Ainda nesse livro, o Dr. Inácio Ferreira de Oliveira, médico, psiquiatra espírita, ele diz que a incidência mental do obsessor sobre o indivíduo invigilante vai alcançar taxas elevadas em alguns órgãos, na verdade não, vai alcançar taxas elevadas que vai alcançar alguns... Perdão, gente, eu me confundi um pouco. O Dr. Inácio Ferreira de Oliveira, ele diz que a incidência mental do obsessor sobre o indivíduo invigilante vai alcançar alguns órgãos físicos, né? E esses órgãos físicos sofrerão desajustes e perturbações. Ele diz ainda que, quando de suas graves intervenções no psiquismo, né, as suas energias deletérias provocam taxas mais elevadas de serotonina, de noradrenalina, né, que são produzidas pelos neurônios, e aí elas contribuem para o surgimento do transtorno psicótico maníaco depressivo, né? E aí é nessa fase, através de uma hipnose contínua, que o indivíduo ele fica mais ainda à mercê do agressor, né? E aí é onde se dá a indução ao suicídio, né? A ideia do suicídio. Então, quando ele diz dessa incidência mental, né, do obsessor sobre o indivíduo, enquanto invigilante, né, enquanto a pessoa não está se vigiando, eu fiquei me questionando, me chamou muita atenção, porque nós, enquanto adultos,
já pecamos um pouco em relação a essa vigilância, né? A gente não se vigia o tempo todo. Agora, imagina um espírito que aí ainda está limitado, né, no corpo infantil, limitado de discernimento, limitado de compreensão dos fatos, um indivíduo que ainda é completamente dependente dos seus responsáveis, né, dos evangelizadores, dos seus responsáveis, né? E aí, eu fico imaginando o quanto eles são suscetíveis, né? O quanto eles são alvos fáceis de obsessores, né? Eu imagino, ainda mais se eles já tenham praticado suicídio em outras vidas. Então, fica aí a minha preocupação, né? Pesquisando sobre esse tema, é uma situação realmente muito delicada. Eu vou pedir para o Arthur passar um vídeo que mostra alguns comportamentos que podem evidenciar uma depressão. Por favor, Arthur. Eu não sei o que houve, mas não está aparecendo para mim o vídeo. Mas está aparecendo na tela, tá, Joana? Eu tô vendo. Depressão infantil, um mundo sem cor. Vivemos numa época em que a expressão estar deprimida não pertence mais somente ao mundo adulto. Os casos de criança com depressão têm aumentado significativamente. Podemos entender a depressão infantil como um problema internalizante, ou seja, de desordem emocional. Nem sempre se encontramos sintomas que descrevem o estado interno da criança, de modo tão fácil quanto no adulto. No entanto, há sinais e expressões não verbais que costumam ser frequentemente e sinalizam para uma avaliação. Mudanças súbitas de comportamento, falta de interesse nas brincadeiras, falta ou excesso de apetite, quedas de rendimento escolar, falta ou excesso de sono, tristeza excessiva, irritabilidade e agressividade, medos, sentimento de culpa, isolamento, dores e queixas físicas sem causas médicas, falar de assuntos que envolvem morte. Sentir-se triste é normal e faz parte da vida, por isso é preciso que os sinais sejam avaliados na sua intensidade. Quando há um sofrimento ocasionado por acontecimentos, ele precisa ser escutado, interpretado e tratado. A prescrição de medicamentos é uma conduta que deve ser muito bem avaliada. Observar-se um consumo excessivo de medicações com o objetivo de eliminar e curar rapidamente todos os sintomas. Mas a medicação na infância é uma questão que precisa ser analisada com muito cuidado. O estado terapêutico ocupa um lugar onde a subjetividade da criança pode aparecer para então ser entendida e acompanhada. Além do fundamental apoio e orientação aos pais, buscando a luz e cor para essa fase tão importante. Afinal, a infância é vida de Technicolor. Muito bem.
esse vídeo mostra, né, evidencia bem aí os comportamentos, né, que a gente deve se atentar. Eu vou pedir para o Arthur passar o próximo slide, por favor. Joana, só um segundinho. Eu me lembrei, lá no livro Obras Póstumas de Kardec, ele vem explicando aquela questão dos sinais dos tempos, né? E colocado lá que um dos sinais é um aumento do suicídio até nas crianças, né? Entre as crianças. E realmente, nessa depressão infantil, não é que precisa ter suicídio na infância para ter um sinal de que está em transição planetária. Não é isso, mas é no sentido que os resgates são oportunidades de permanecer aqui na Terra. Mas quando a criança se depara com a vida dolorosa, né, aí vem a ideia do suicídio. Então, importância da evangelização para que a ideia de morte para a criança não seja aquele conto de fada, né? Se a minha vida está ruim, por que eu não posso virar estrelinha, né? Então, uma armadilha, né? Então, eu achei que os psicólogos estão todos já muito espertos com a questão da infância e suicídio, mas falta essa coisa que o espiritismo traz, né? De colocar a ideia de morte corretamente para a criança, né? Para que ela perceba que não vale a pena, né? Não é um bom caminho. Exatamente, né? Colocar de uma forma natural, né? E o Espiritismo faz isso, né? Brilhantemente, né? Então, é importante a gente se preparar cada vez mais para passar esse conteúdo, essa informação adiante. Eu vou pedir para o Arthur passar o próximo slide, Arthur. Na verdade, eu só queria destacar alguns dos sintomas da depressão, se ele pudesse voltar o outro, depois desse vídeo, não sei se você... Isso. Então, aqui destacamos alguns sintomas, né? Seria dificuldades escolares, problemas de relacionamento com os colegas de classe, falta de concentração e desinteresse em aprender, tristeza, irritabilidade, tédio, baixa autoestima, descrença em si mesmo e a ideia suicida. Pode passar, Arthur, por favor. Bem, no livro Transtornos Mentais, também da Sueli Schubert, ela trata no capítulo 10, especificamente dos transtornos mentais na infância. Diz que são dolorosos os casos de transtornos mentais da infância. Alguns manifestaram-se desde o berço, acarretando para a criança e seus pais sofrimentos e preocupações constantes. A psiquiatria abrange vasta área desses problemas infantis. E a extensa classificação de categorias psicopatológicas, né? Então, inclui-se aí a disfunção cerebral orgânica, o transtorno de personalidade, ansiedade, conflito neurótico, transtorno de humor, problemas de temperamento, retardo mental, depressão repetida e excessiva, transtorno de desenvolvimento e por aí afora. Bem, a gente sabe, e já foi falado, né, citado por algumas colegas que participaram, colaboraram, que muitos desses transtornos estão bastante relacionados com a psicologia, com a psiquiatria. Então, no tratamento clínico, né, os psicólogos, eles obtêm assim, respostas realmente excelentes. Né? A gente não está aqui para questionar isso. Mas a causa profunda, né, desses sofrimentos, na verdade, não está na situação atual. Não está nas conjunturas do meio ambiente, no estado de saúde, né, ou de doença. Tudo isso, sim, claro, tem peso, um peso considerável, né? Mas a causa realmente profunda, a causa real, está no espírito fraco. Um espírito fraco que carrega suas imperfeições, que carrega os seus conflitos. E aí é o que a Mônica disse ainda há pouco, né? Que a gente, quando fala de espírito fraco, a gente está falando de um espírito que, na verdade, o espírito fraco está associado à moral, né? E aí é que percebemos, devemos perceber, o valor da evangelização para trabalhar a transformação moral, né? É através da evangelização que nós vamos transformar, nós vamos
trabalhar essa questão, né? A evangelização nos ensina o quê? O amor, né? A perdoar, a caridade, entre tantos outros ensinamentos que o Cristo nos trouxe, né? Então, esse é o caminho, né? O caminho de luz, né? O caminho de transformação. E então isso realmente é fundamental, né? A gente trabalhar essa questão da moral, fortalecer esse espírito. E isso, a gente falando das crianças, mas é uma coisa que é para a vida toda, né? É uma coisa que a gente tem que trabalhar todos os dias. Bem, eu vou pedir para o Arthur passar para o próximo slide, onde o livro dos Espíritos, ele retrata, né? São várias as elucidações sobre, mas eu separei aqui a questão 199A, que fala assim: donde a precoce perplexidade, uma vez que a educação em nada contribuiu para isso, é porque seus espíritos muito pouco hão progredido. Então é aquilo, né? Cada espírito reencarnado evidencia o seu patamar evolutivo, né? Então é onde acaba influenciando aí o seu comportamento, né? Emmanuel diz que cada individualidade renasce em ligação com os centros de vida invisível do qual procede e continua, de modo geral, a ser instrumento do conjunto em que mantém suas concepções e pensamentos habituais. Bem, existem fatores predisponentes que possibilitam não apenas o assédio, né? Na verdade, a sintonia também ela se faz automática, porque, como já foi dito por uma colaboradora, né, ainda há pouco, o espírito, por estar recém-encarnado, né, ele ainda se encontra na mesma frequência vibratória daqueles que intentam perturbá-los. Ela está muito próximo, né, do plano espiritual, né, é muito recente. Até os 7 anos a gente sabe que, eu diria até que está mais para lá do que para cá, né? Então, essa sintonia aí, ela é automática, ainda está muito ligada àquele espírito recém-encarnado. Por favor, Arthur, o próximo slide. Voltando para o livro dos transtornos mentais, Manuel Filomeno de Miranda, né, um colaborador espírita, ele cita o dramático problema do suicídio na infância. Declara que assume gravidade e constrangimento maiores quando crianças que ainda não dispõem do discernimento, né? E aí acaba optando por essa decisão, essa aberrante decisão. Bem, Miranda, ele, na verdade, ele menciona alguns fatores que contribuem para isso, né? São crianças amadurecidas precipitadamente, né, em função de lares desajustados, de famílias desorganizadas. São crianças atiradas à agressividade, desprovidas de afeto, aquele afeto, né, que alimenta os centros vitais de energia do espírito, né? São crianças vazias, crianças sem esperança, sem amor. Então, elas se veem sem rumo. E aí acabam fugindo, infelizes, né? Eu achei até forte essa expressão, mas fala, fugindo infelizes pela porta mentirosa do suicídio, né? Então, nós pais, ou responsáveis pelas nossas crianças, nós, enquanto evangelizadores, nós precisamos olhar as crianças com os olhos do espírito. O seu olhar inocente, a sua fragilidade, limitações, não corresponde à idade do espírito. A gente não deve se enganar. O espírito, ele possui uma diferente idade cronológica que nada corresponde à matéria. Então, precisamos exercitar esse olhar,
né? Então, claro que devemos sim buscar ajuda dos profissionais capacitados, isso é indiscutível, né? Eles têm uma experiência, um conhecimento que vai sim ajudar, né, a criança, o adulto, enfim, o espírito em questão. Mas é imprescindível o tratamento espiritual, né? Tratar a causa real, tratar a causa profunda, né, daquele sofrimento. E, assim, para evitar que esse problema acompanhe, né, aquele espírito, a gente deve se atentar a isso, trazer uma solução para isso, né, buscar essa solução, exatamente para, como disse uma outra colaboradora, evitar que o problema acompanhe o espírito, trazendo descontentamento, trazendo a frouxidão moral, né? E com isso, a ideia suicida. E aí, eu estou vendo aqui que a Mônica está bem ansiosa para colaborar com a gente, né? Para falar um pouquinho da frouxidão moral, Mônica. A gente ficou ontem debatendo um tempão, né? O que é essa frouxidão moral que os espíritos ficam falando, né? A gente ficou comentando que é muita coisa que a gente deixa passar, né? A gente tem como normal, mas não é. Faz parte da moda, cada um tem direito a se vestir como quiser, tem direito à sua opinião, e aí vai passando despercebido. Então, quando a criança e o jovenzinho estão já com aqueles plugs todos, muita coisa passa despercebido por conta da frouxidão moral. Então, é tudo tido como comum, normal, deixa passar, deixa passar, deixa passar. E é uma armadilha, porque em algum momento, por esse mecanismo de frouxidão moral, os espíritos selecionam exatamente uma ideia ali que vai se fixar até ele cometer algum ato bizarro, alguma coisa ruim, né? Então, é uma ideia sempre maligna. E depois que eles cometem a atitude ruim, a próxima ideia na cabeça é que eles não prestam, que eles merecem morrer, eles não merecem viver. Então, é uma tática muito ruim. Então, às vezes parece que a gente está fortalecendo a amizade com o jovem, com o pré-adolescente, com a criança, concordando, né, com essa frouxidão moral, mas depois eles mesmos não aguentam a pressão da consciência, né, e se acham que tem que cometer suicídio. Então, é um problema. E o evangelizador também tem que desenvolver essa atenção, né, para não entrar no mesmo esquema de frouxidão moral com a sua própria vida, né. Muito bem, Mônica, isso mesmo. Obrigada pela colaboração. Bem, o próximo slide, por favor. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para falar um pouquinho da ambiência, né, da sala de evangelização. Dizer que tudo começa conosco, né, os evangelizadores ainda em casa, né, a gente procurar, né, ter uma boa noite de sono, chegar um pouquinho mais cedo, né, porque o acolhimento é tudo, né, é o início de tudo, né, de um dia de estudo. Então, chegar mais cedo, organizar a sala, deixar o ambiente bem gostoso, vai adotar ali uma dinâmica, já deixa tudo preparado, o material, as cadeiras organizadas para o objetivo, né, do dia, colocar uma música ambiente, né, deixar o ambiente bem, você não tem um aparelho ali à sua disposição, já deixa a música baixada ali no seu celular, né, já deixa tudo ok. Claro, elevar o pensamento, fazer uma prece antes das crianças chegarem, pedir aos bons espíritos assistência durante o estudo. E, claro, eu acho que, além de tudo isso, a gente realmente exercitar o nosso olhar, aquilo que a gente já falou, né, do olhar do espírito, os olhos do espírito, exercitar a nossa escuta, sentir as crianças, né? Eu acho que isso é muito importante, né? A gente sentir as crianças, a gente dar abertura ao diálogo, à mediação, comunicação, né? Não só com as crianças, mas com os pais, os familiares, e isso dentro e fora da casa espírita, né? Hoje, com a tecnologia a nosso favor, a gente pode estender essa sala de estudo, né, fora ali da casa espírita, através de uma videochamada, de um áudio, de uma mensagem. E eu acho que como nós podemos colaborar, né,
para que esses espíritos possam ter uma existência saudável, né? Uma existência rica de experiências, principalmente experiências libertadoras, né? Que elas possam seguir aí saudáveis, né? Rumo ao seu progresso espiritual. Joana, teve uma companheira que falou da família, né? Que a gente percebe assim, a maioria dos evangelizadores já tem essa intuição, né, muito forte, até pela lógica, que tem que envolver os pais, né, que melhorar a ambiência no lar e tal. Eu acho assim que Jesus ia ficar muito feliz se o evangelizador criasse lá na casa espírita, aquela que não tem, um estudo com os pais. Ah, mas isso aí tem que ter a permissão do dirigente. Vai lá e pede. Ah, ele vai dizer não, pede no ano seguinte. Ele vai dizer não novamente. Cria uma proposta que você acha que ele vai aceitar, né? Então, eu acho que entender que precisa da participação dos pais, a gente entende. Agora, capinar uma mata fechada para criar esse espaço é que está faltando mais, né? Então, o evangelizador ele não vai poder ficar só restrito a essa linha, mas participar das reuniões de diretoria da casa, colocar as necessidades para atender a criança, a família, né? Então, dá trabalho, dá muito trabalho. E entender que às vezes tem que fazer um trabalho extra-sala, né? Para aumentar o vínculo lá com a criança. Proteger a sua sala, né? Se há atividades na casa que danificam a ambiência, que não deveria, pelo menos essa linha de evangelização, né, se puder proteger, porque não é brincadeira atender crianças assim, não é fácil, nós vamos também ser atacados nesse sentido. Com certeza, muito bem colocado, é isso mesmo, né? É a gente levar para os dirigentes, né, a nossa necessidade. E quanto mais a gente se atentar a isso e expandir a nossa consciência, buscar alternativas, sim, né? Porque não adianta a gente acumular conhecimento e não colocar isso em prática. Obrigada, eu vou passar a palavra para a Thaís. Obrigada, Joana. Então, só para fechar, né, essa parte desse tema, a questão principal era, né, se a obsessão tem relação com a depressão e com os pensamentos suicidas. Então, tem uma pergunta, que é a 459 do Livro dos Espíritos, que responde essa questão, né? Então, a questão é assim, né? Os espíritos influenciam sobre os nossos pensamentos e as nossas ações? A esse respeito, sua influência é muito maior do que credes, porque frequentemente são eles que vos dirigem. Então, como a Joana falou, né? A criança, ela tá num corpinho jovem, né? De criança, mas o espírito dela já teve várias reencarnações, então tem várias tendências. Então, é como se ficasse, como se fosse um fantoche, né? Os espíritos fazem como um fantoche para poder guiar. Então, essa pergunta já esclarece muita coisa, né? Então, a gente acha que a criança está ali, a gente até fala, né, coitada, ela é assim, mas a gente já sabe que tem toda alguma coisa por trás disso, né? E aí isso pode ter a ver também com as imperfeições morais de todas as reencarnações que teve até o momento, né? E aí a gente para e vê, né? Tá, tem essa influência, e agora? O que a gente faz? A gente viu lá na sensibilização que tem a prece, né? Mas tem muitos outros fatores que auxiliam, né? Eu vou chamar o Arthur para ajudar a gente a entender melhor, né, esses outros recursos que podem auxiliar a criança. Legal. Então, a parte que me toca nesse momento nosso aqui é a gente fazer um resumo geral do que a gente viu sobre o momento sobre o que acontece na obsessão na infância e como isso pode afetar e levar a um ponto de suicídio ou afetar a vida dela, e também como que a gente consegue ajudar tanto na prevenção quanto num tratamento, numa forma da gente poder ajudar. Que é esse tópico aqui de como podemos ajudar. Aqui, a gente vai acabar focando um pouco mais no aspecto espiritual, da nossa parte como evangelizador, como trabalhador espírita no ambiente da criança. Claro que a gente não pode dispensar em momento algum da necessidade, claro, eventualmente de psicólogos, de psiquiatra, de alguma consulta, de alguma avaliação nesse sentido de saúde.
Mas aqui a gente vai se ater um pouco mais no que cabe nas nossas mãos, né? Como instrumentalização para a gente também. E aqui eu trouxe um resumo, trazendo aquele resumo, como eu disse que ia trazer, de um diagrama aqui simples mostrando uma criança, esse serzinho aí no meio, e como que se dá esse processo de obsessão. Primeiro, ela tem mais tendências, mais vícios que favorecem essa conexão com espíritos mais imperfeitos, que têm intenções ruins. E aí, conforme ela tem mais disso, e nisso não tem um certo trabalho, não tem uma desenvoltura de avaliação para dentro dela, ela tem uma tendência maior, quando tem algum evento ruim, algum episódio de abalo, algum episódio de expiação, que é natural do nosso planeta, ela se vê mais facilmente conectada a espíritos relacionados a esses vícios. Como eu desenharia um bonequinho cinza com essa relação maior, esse influxo de energia mais cinza a mais para a criança. Claro que em momento algum vai deixar de ter o amparo de espíritos superiores. Em momento algum a criança perde esse amparo, em momento algum perde essa conexão, e tudo que ela tem desenvolvido de bom, de pontos de virtude que ela tem, eles vão acessar ao máximo para tentar ajudar. Mas em vigência de uma situação ruim, de uma sintonia mental, de uma faixa mental mais baixa, em que ela está apegada a sentimentos ruins, ela vai se conectar muito mais fácil a espíritos da mesma faixa mental que ela está no momento. Ok. Até que chega um ponto em que, de tanto que ela está vivendo nessa faixa mental e gerando esses pensamentos, essas formas de pensamento em torno dela, ela começa a criar como se em volta dela cria, efetivamente, uma casca fluídica desses pensamentos, dessa energia mais densa que, aos poucos, vai sendo criada e vai dificultando o contato de boas experiências, de bons espíritos, de bons conselhos, uma dificuldade disso entrar e ser processado, né? Às vezes ela ouve, tá lá, vindo, mas tudo passa e ela não pega nada disso. E, nesse caso, com essas questões, se mantém o contato com os espíritos obsessores, que são a chave desse ponto, né? São essas conexões mais fundas que ela estabelece. E isso mantém esse fluxo de energias, esse fluxo de energético, de fortalecendo, e as ideias ruins se mantém acontecendo com ela. E nesse ponto mais grave, em que ela não está muito mais inacessível, é quando começam a vir as ideias de terminar a vida, de suicídio, de se automutilar, ideias mais absurdas, que é quando eles sabem, olha, ela já está quase que isolada de todo mundo. Então agora é a hora que eu posso pôr as coisas mais absurdas que vai ser difícil de alguém controlar. Espíritos obsessores são extremamente inteligentes. É como nós, como a gente. Quando a gente quer alguma coisa, a gente matuta uma coisa bem matutada, a gente vai e faz de tudo para conseguir. Eles também pensam muito bem nisso. E aí, só que a gente tem um contraponto muito bacana para isso tudo. Enquanto a vida tem esperança. Deus, em momento algum, abandona um filho seu. Então, se ele mantém alguém vivo, se ele não escolheu retirar essa pessoa, é porque tem uma esperança, tem uma forma da gente agir. Por mais grave que seja, por mais difícil que seja, por mais impossível que pareça para nós, tem uma forma. E aí aqui, a gente tirou um dos livros Loucura e Obsessão. Loucura e Obsessão? Ou Na Fronteira da Loucura? Nas Fronteiras da Loucura. Fronteiras da Loucura, eu sempre confundo. Nas Fronteiras da Loucura. Algumas formas que eles citam de como a gente pode ajudar nesse estado também, espiritualmente. Eu trouxe alguns pontos aqui que são relevantes e que tocam bastante na nossa prática no Centro Espírita. A primeira é a questão da prece. E aqui, a prece é de vários sentidos possíveis. A prece, a gente estimular a criança a fazer a prece, mas estimular não forçadamente, de uma forma que ela consiga fazer de uma forma não decorada, de uma forma que ela busque essa conexão maior. Por quê? A prece é a melhor faixa vibratória que a gente tem. Contato direto com o Criador, contato direto com Cristo, espíritos de alta envergadura espiritual. Então, se a gente conseguir que a criança atinja esse estado de prece, ganhamos um momento já.
Mas, às vezes, essa barreira está tão espessa, está tão difícil de chegar, esses pensamentos estão tão fechados, que a gente não consegue que ela estabeleça esse pensamento. Então, aí sempre cabe, e sempre mesmo quando ela consegue, né, a nossa prece intercessória. Então, é a gente orando pela criança, estimulando que as famílias orem, estimulando que a equipe de evangelização, em algum momento, olha, gente, a gente está com um problema com tal criança que está assim, vamos todo mundo orar por ela, e faz essa prece junto da equipe de evangelização. Com certeza, esse amparo chega para a criança. Um outro ponto é a questão... Eu caí? Deixa eu ver. Caí? Não, Arthur, tá aqui. Ah, tá aqui? Então tá bom. Que parou a imagem de todo mundo aqui, eu assustei por um momento. Um outro ponto é a questão do passe. O passe, normalmente a gente tem uma rotina no dia da evangelização, né? De dar um passe depois, ou dar o passe antes, ou fazer alguma coisa assim. E que é muito importante pensar nesse momento que ela tem essa capa fluídica que vai dificultar todo o momento, todo o contato, toda a percepção da ambiência boa que está em torno dela, que a gente já se esforça para fazer na evangelização. E isso cabe a gente, às vezes, pensar nessa criança e dar mais um passe, dar um passe antes de começar a aula, começar a reunião da evangelização. E também, por que não, e digamos que muitas vezes é importante, envolver essa criança na terapia de desobsessão da casa. Que não é porque é criança que ela está totalmente protegida, ela também é um espírito com várias dívidas e que tem essa suscetibilidade de cair em uma obsessão bem grave, uma subjugação, uma fascinação, ou algo muito difícil da gente ajudar. Então, uma terapia desobsessiva pode ser muito eficaz e pode ajudar muito as crianças também. Arthur. Oi, Mônica. Estou pensando aqui, você foi falando, eu fui lembrando da criança. A gente trabalhava lá numa comunidade socialmente carente e tinha umas crianças que vinham incorporadas mesmo, né? Então elas cuspiam, xingavam, se jogavam no chão. E aí a gente tem as regrinhas da evangelização, não pode isso, não pode aquilo. E se nessa hora que a gente está vendo que tem ali uma influência espiritual, a gente aplicar todas as regrinhas, a criança não vai ser atendida. Então, é um momento em que a gente tem que ser mais mãe, né? E aí, eu sei quando eu sou muito mãe aqui em casa, aí a irmã fica assim, mas ele falou tal coisa, mas ele não sabe que é arrebentar, eu sei, né? Então, mas é aquele momento que, sabe, mãe, eu não sei explicar em palavras, né? Mas a gente tem as regrinhas da sala, mas se não for mãe naquela hora do surto da influência mediúnica, a gente não consegue envolver a criança, não consegue dar o atendimento ali. Legal. Obrigado, Mônica. Às vezes a gente tem que ceder alguma coisinha para conseguir que a criança tenha pelo menos um pouco da atenção ali no momento da evangelização, né? O pai. O pai, de fato. E aí o próximo ponto, que é o ponto que é a chave da evangelização, que é o autoconhecimento e transformação moral. A gente pode dizer que não é evangelização espírita se não promove autoconhecimento e transformação moral na criança. Ou seja, a gente age direto na raiz quando a gente faz isso. Na raiz desses plugs, né, desses vícios da criança que levam uma conexão maior com espíritos inferiores. Então a gente age aí, de uma forma que ela reveja os vícios e transforme eles em virtudes, a gente corta essa ligação com os espíritos inferiores e favorece a ligação com os espíritos superiores. E é aqui que entra a nossa criatividade, o nosso esforço, a nossa própria transformação moral para conseguir exemplificar para as crianças como deve ser feito. Então, mostrar no nosso fluido como elas têm que sentir, como elas têm que agir. Então, é a chave da doutrina espírita, aliás, né? E é, com certeza, a chave da nossa ação na evangelização. Tanto na ação para a prevenção do suicídio e melhora de um quadro de desvalorização da vida, como para todo o resto da nossa vida também. E um último ponto, dos citados no livro, é a atividade no bem, a caridade. É dar um senso para a criança de que ela pertence a uma obra maior da criação e que ela tem um papel nisso. E que quando ela exerce esse papel em ajudar as outras pessoas, em ajudar pessoas que precisam, de alguma forma, de algo que ela seja capaz de fazer, ela se sente dentro dessa engrenagem maior.
e ela recebe tanto o apoio espiritual dos espíritos que ajudam nessas tarefas, quanto da gratidão que as pessoas que recebem essa caridade devolvem para ela. Então, é a prática direta no bem, é a caridade na sua expressão mais física, por assim dizer. E isso tudo tem um influxo, uma forma de você ajudar a quebrar essa casca dela e permitir que ela compreenda melhor a sua ação no mundo, né? O seu papel na criação. Aí, para trazer um ponto-chave desse ponto, que até a Eunívia falou um pouco para a gente, eu queria trazer primeiro um gráfico aqui para a gente. Eu pensei assim, estipulado, pode não ser exatamente nesse sentido, mas vamos pensar no tempo de uma criança. Uma criança, ela passa na escola mais ou menos 5 horas por dia, então na semana tem essa porcentagem. Numa atividade extra, alguma outra coisa que ela faça, 1 hora por dia, por exemplo, alguma coisa que ela pode estar estudando a mais, um curso, alguma coisa, alguma atividade. Atividade física, eu coloquei aqui como o ideal, pensado pela Sociedade Brasileira de Pediatria, do quanto a criança tem que ter de atividade física por dia, 1h30, 2 horas por dia. Coloquei aqui como se todos fizessem a parte ideal. A nossa evangelização, geralmente 1 hora por semana, que é mais ou menos o que a gente consegue de tempo com a criança, que é esse tempo que a gente tem ali para dar aquela subida, aquele ponto mais alto da semana de reflexão. Por isso o nosso papel, o tamanho do grau da nossa importância, fazer essa 1 hora que a gente tem, ser a hora mais importante espiritualmente para essa criança. E aí, todo o resto do tempo, que teoricamente ela está sob responsabilidade dos pais. Então, claro que tem variações, tem pais que trabalham muito mais, e questões mais divergentes nesse sentido. Mas é uma atividade e um tempo da família, um tempo em que ela está sob responsabilidade da família. E eu trago isso por quê? Porque toda essa atividade que a gente pensou, toda a prece, o passe, o autoconhecimento, transformação moral, atividade no bem, tudo isso precisa ser potencializado pelos pais, pela família da criança. Porque pensa bem, ali naquela 1 hora, a gente consegue fazer o nosso melhor. A gente faz o ápice de uma reflexão para a criança. Com toda a ambientação, com todos os mentores da casa, com todo mundo ali na sala de evangelização, na sala virtual de evangelização, trazendo a maior luz numa intensidade enorme e fortalecedora para a criança. Mas se a gente consegue com que o resto do tempo, aqueles 73, quase 75% do tempo da criança, ela continue a receber estímulos de luz assim, estímulos de reflexão, estímulos de transformação moral, estímulos para a prece, isso vai fazer um trabalho muito mais intenso para a criança, para ajudar nesse sentido. Por isso que a gente fala muito da importância da presença dos pais na evangelização. Que as crianças, aliás, numa inversão da lógica, que as crianças tragam os pais para a evangelização. Que seja um dia da família, por exemplo, um dia que os pais também recebem evangelização e eles aprendem a doutrina espírita e como essa doutrina espírita pode ser aplicada e ajudar as crianças, ajudar na educação e a evangelização em casa das crianças. Isso é uma forma que nós, do Centro Espírita, conseguimos potencializar. Apesar de nós termos um tempo mais curto, a gente faz esse tempo mais curto com os pais também. E eles conseguem espalhar isso durante toda a semana também, para fazer uma terapia ainda melhor. Arthur, só retomando, né, aquela ideia que a Mônica trouxe da gente tentar implantar a escola de paz, né? E se de repente a negativa demorar muito, a gente pode fazer no ano algumas aulas para a família. Olha aí a oportunidade, não é? A gente tem que procurar as oportunidades. Fazer um encontro de pais e crianças é muito bom, gente. Os pais participam ativamente. E é nesse momento que as crianças se valorizam diante dos pais, porque tem um tempo, um encontro só com ela e com os pais. É fantástico. É muito interessante nesse sentido, porque é uma sensibilização que a gente traz aqui, porque nós, evangelizadores, a gente tem que estar presente nas decisões da casa também. A gente tem que estar junto dos dirigentes, a gente tem que estar lá presente nas reuniões e enfatizar os pontos que são de extrema importância.
Por exemplo, um tempo para os pais junto com as crianças ali na evangelização. Faz parte da gente, por mais que, a gente geralmente fica numa salinha, num cantinho, meio afastado, sem ser muito considerado no centro espírita, a gente tem essa presença, a gente tem essa noção de que a gente está em uma das tarefas mais importantes da Terra, que é a evangelização. Se não for a mais, né? Eu posso falar uma coisa? E eu acho que essa evangelização online, ela tem dado essa oportunidade para nós de perceber o que é trabalhar a criança junto com os pais. Eu trabalho com o primeiro ciclo, então nenhuma criança está sozinha. E a gente tem envolvido muito os pais. Então, às vezes pergunta uma coisa para a criança, pergunta para a mãe também, e a mãe está do lado, e a gente percebe a mãe participando. Então, assim, isso tem sido muito gostoso. Essa oportunidade do online tem nos mostrado que é possível, né? Também existe eu acho assim que deveria ter um pouquinho mais de parceria, porque eu faço parte da Aliança, né, Espírita Evangélica, e há a programação do curso com os pais, né? Enquanto os pais estão com um grupo, né? Às vezes vão psicólogos, às vezes vão próprios trabalhadores da casa, enfim, expositores, e as crianças estão na evangelização infantil. Também não precisaria ser no mesmo dia, entendeu? Então, este apoio, com relação aos pais, juntamente, porque a criança, é que já foi falado, ela tem que ter o apoio do pai, então, dos pais, porque quem leva as crianças para a evangelização infantil são os pais, né? E muitos deles também não estão assim tão interessados assim, né? Então é uma programação que já existe na aliança, que poderia estar atuando em parceria aí também em vários temas, e é fantástico. Nós estamos trabalhando online, conjuntamente com os pais. É interessante que os pais estão mais ativos do que propriamente as crianças. Por quê? Porque eles estão verificando que, diante desse momento, eles estão tendo um apoio para enfrentar toda essa situação, juntamente com as crianças dentro de casa, no estudo, na família, no bem-estar da criança, em orações, enfim, em todas as situações. Muito obrigado, Josi. Acho que até é algo para a gente fazer essa troca, né? Pegar materiais que a Aliança usa, compartilhar materiais dos centros espíritas daqui da Unidos à USE, para a gente trocar e ver o que a gente pode incrementar um com o outro. Fazer esse movimento espírita girar e a gente crescer bastante com isso. Eu não sei como a gente está de tempo, pessoal, para a gente saber se a gente tem que retornar lá para a sala. Senão a gente abre e continua conversando. Aliás, tem uma fala da Mônica. Porque parece que nós vamos ser sugados para a sala principal, é isso? Que parece que vai ser automático, né? Ah, é? Vai. Então deixa eu correr, então, para falar. Tá bom. Antes de eu falar dessa bola aí, o nosso tempo com a criança é muito pouco, né? Tira a prece, tira o oi, fica menor ainda. Mas vós sois o sal da terra, né? Um pouquinho de sal faz a diferença, né? Agora, para fazer a diferença mesmo, a gente tem que fazer direito, né? Então, se preparar mesmo, chegar cedo, preparar a reunião com calma, fazer sua própria transformação moral. Então, aí funciona, é pouquinho, mas funciona. Esse círculo aqui era para a gente fazer conosco mesmo, experimentar e fazer com as crianças. Então, a bolinha do meio seria a própria pessoa, e depois ia desenhando em volta aqueles que são mais próximos. E aí, a gente fala assim, você vai desenhar em volta quem você acha que pode te ajudar. Quando você precisa de alguém, quem é que está mais próximo a você? E daí, se eles não colocam os pais, aí a gente percebe o problema.
né? Então, por esse desenho a gente vai percebendo os problemas. Se ele não coloca o evangelizador, aí a gente se apresenta, olha, você pode me colocar aí, você pode contar com todos nós aqui, o que você precisar, então já é uma primeira intervenção. E aí, o círculo maior são aquelas pessoas que são mais distantes, né, familiares distantes, amigos distantes, mas que você pode pedir ajuda também, e ajudar a perceber aquelas pessoas que a gente acha que não fazem a diferença, mas faz diferença, né? Aquela pessoa que você dá bom dia todo dia, o que você encontra todo dia, são pessoas que fazem parte. Essa rede seria para aumentar os vínculos, para ver que você tem pessoas à sua volta, você não está sozinho. E se você cometer suicídio, você vai perder esse apoio. E o círculo externo seria ali os profissionais da área de saúde, né? Você tem os médicos, os psicólogos, você tem os professores, você tem bombeiro, então você não está sozinho, você não está percebendo. E aí, se você fizer, antes disso tudo, uma lista de 10 a 5 pessoas que você ama, e na hora que você desenhou os círculos, elas não apareceram, você esqueceu delas, você ama, mas você não está tendo contato. Então, dá para ir trabalhando com calma os vínculos, né? E o evangelizador, mesmo se colocando, se apresentando, e a criança não quiser colocar o evangelizador, é um sinal de que precisa fortalecer o vínculo, criar uma amizade, ele brincar junto, fazer alguma coisa fora da sala, né? Aí aquela frase de Paulo, fiz-me fraco, fiz-me forte, a fim de salvar alguns, vale a pena, né? Então, seria uma dinâmica maravilhosa que a gente ia fazer, e a gente fica, então, de marcar uma outra reunião, não é isso, Cris? Para poder cada um se colocar, experimentar essas dinâmicas. Também para a gente sanar algumas dúvidas, né? Que a gente viu que muita gente levantou a mãozinha e, infelizmente, pelo tempo não foi possível, tá? Mas a gente agradece muito e nós já vamos ser transferidos para a sala principal. Grande beijo a todos. Em setembro teremos mais. Esse tempinho, porque a gente tinha programado, mas nós ganhamos mais um tempinho, deu para trocar ideias boas aqui, aprendemos bastante. Nós tínhamos até tirado um momento de as pessoas poderem se colocar, né? Mas deu. Foi ótimo. Muito bom. O pessoal está chegando. Já tem 226 pessoas, bastante gente aqui, né? Que bom. Aqui seria um salão cheio presencial, né? Seriam muitos abraços que nós daremos com certeza nos próximos eventos. Eu fiquei perguntando. Mas olha, é tão bom porque a gente está tendo gente do Brasil todo aqui junto com a gente. Né? Legal. Se fosse presencial, não seria possível, né? Verdade, Fátima. Quer falar alguma coisa, Catê? Nós temos gente da França. Tem uma amiga que eu convidei que é dirigente de um centro espírita na França. Nossa, que legal! Sim, estava no nosso grupo. Que bom! Muito bom. Então, pessoal, a gente está muito feliz com as discussões nas salas em grupo, e estamos chegando no nosso final do evento. E nesse momento de agora, a gente tinha separado para os coordenadores de cada grupo apresentar rapidinho para os outros o que foi discutido na sala. E por que a gente tem esse momento no evento, né? A gente entende que esse trabalho de valorização da vida, ele deve ser em conjunto de todos os departamentos da Casa Espírita, né? A gente está cuidando da família como um todo. Então, o que acontece lá na sala da mocidade é de responsabilidade da Casa Espírita como um todo. O que acontece lá com a criança, né? Se o pai não está sendo evangelizado, não sabe como educar o filho moralmente, o trabalho de intervenção com o pequenininho não funciona do jeito que a gente gostaria, né? Então, a gente tem que ter essa relação com todo mundo, né? Então, eu vou começar chamando o pessoal da primeira sala, do atendimento fraterno e as outras atividades. Quem poderia falar para a gente? É a Rosângela que vai falar. Rosângela, tá bom. Foi muito bom trabalhar com a equipe,
pudemos colocar os sentimentos, expor os sentimentos, né? E no momento que a gente faz essa colocação, a gente coloca para fora, a gente vê que não somos só nós que estamos com alguns sofrimentos. Fiquei feliz porque muitas casas estão trabalhando mesmo online, se dispuseram a trabalhar com atendimento fraterno por telefone, e eu anotei uma coisa aqui, e a conscientização que todos temos que saber que precisamos procurar muitas vezes o diálogo fraterno, e que não fica restrito aos assistidos, mas também a presidência da casa, a diretoria, todos têm que passar por um atendimento fraterno. Muito obrigada, Rosângela. Então, agora, pessoal da sala dos dirigentes, expositores, quem vai falar para a gente? Valteno, Adelva, Milton? Eu vou falar rapidinho, é um resumo simples. Eu trouxe aqui, estou projetando, acho que deve estar vendo, a gente trabalhou 3 perguntas, a gente brincava no Projeto Centro Espírita, pergunta de $1 milhão. Então, nós temos $3 milhões aqui na tela, né? Essas perguntas dos dirigentes, nós discutimos, são perguntas que a gente considerou muito importantes. Primeiro quais as informações, as mensagens mais importantes que o dirigente espírita precisa saber? E nós fizemos um compilado, depois nós vamos mandar nos grupos, tá bom? Outro tópico foi quais os tópicos da doutrina mais relevantes sobre o tema. É importante ter essa visão da doutrina, tem uma lógica que você pode usar, que você pode aplicar, e que é muito, por exemplo, imortalidade da alma é um dos temas mais importantes, né? Consequências do suicídio, etc, etc. Outro item qual seria a melhor abordagem para receber e tratar uma pessoa com ideação suicida, que eu acredito que o atendimento fraterno também deve ter trabalhado algo parecido, mas que o dirigente precisa conhecer, né? Muito bem. Do item 1, eu não vou explorar cada um, não, mas do item 1 a gente viu a importância de sensibilizar as equipes, né? De fazer uma capacitação, as pessoas se capacitarem. Mas a grande mensagem que a gente quer deixar é que é importante, como já foi falado agora há pouco, que a gente tenha a visão do todo. E que os dirigentes promovam isso, promovam os encontros, que refaçam esse tipo de abordagem que nós fizemos aqui, lá, façam essas perguntas lá, mobilizem a casa. Primeira coisa, sensibilizar, porque o tema é grave, é muito sério e é sofrido. Eu acho que é isso, eu não sei se alguma companheira quer colocar, mas, para ser bem breve, foi isso que a gente trabalhou lá, tá bom? Muito obrigada. Agora, pessoal da sala da evangelização infantil. Arthur ou Thaís, vai falar para a gente? Olá, foi muito gostoso, né, nosso encontro, e o nosso tema ele foi obsessão, né, então a gente falou, como o tema é muito amplo, a gente elencou 2 assuntos, né, como ocorre a obsessão infantil, e se a obsessão infantil tem relação com a depressão e com o pensamento suicida. E aí a gente elencou a importância da família, né, e do evangelizador nessa situação. E por conta do tempo, né, que foi curtinho e é um tema bastante amplo para a gente poder falar, e a gente não conseguiu ver todas as dúvidas, né, então a gente vai marcar uma nova poder dar essa ação desse assunto. Se a Cris quiser falar alguma coisa. Não, foi isso mesmo que nós conversamos, né? Acho que o pessoal participou bastante e ficamos com a tarefa de marcar mais um encontro para a gente ouvir as dúvidas, bater um papo. Bom, agora da Mocidade, Renato, Douglas. Nós, no grupo da Mocidade, refletimos bastante no início sobre qual o cenário atual onde o jovem está inserido. As dificuldades e as complicações que as redes sociais trazem, as dificuldades com a família nesse momento de isolamento social, né, onde o jovem ele tinha algumas válvulas de escape na sua vida antes, né, do isolamento social, e agora ele está imerso com a sua família, e a dificuldade que eles estão encontrando também por conta do volume de reuniões digitais, né? Então, isso também provoca um
um afastamento do desejo de participar de um encontro virtual com a mocidade. Né? Esses foram alguns pontos que a gente elencou inicialmente, muito para entender o cenário e para como atender melhor o jovem. Né? Depois a gente falou um pouco sobre como o espiritismo ele tem um manancial e um potencial muito grande